vocês? Estamos nós aqui de novo para mais uma aula de Educação Física, onde nós estávamos trabalhando o tema dos esportes. Muito bom. Professor, você está num lugar diferente hoje? Tô, pessoal. Hoje eu estou aqui na escola, mais precisamente na sala do quarto ano B, tá bom? Então por isso que hoje a lousa é um pouco maior, a gente tem esse relógio aqui em cima e talvez o áudio dê um pouco de eco para vocês, porque aqui a sala é muito maior, então a minha voz ecoa aqui por entre a sala, tá? Então talvez fique um pouquinho de eco, mas a gente vai se entender, a gente consegue gravar essa aula, vai ficar uma aula muito legal aí para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, tema dos esportes. Nós estávamos falando então em educação física sobre os esportes, não é verdade? E aí, nessa semana, na verdade, na semana passada, nós conversamos sobre os esportes, trazendo os esportes aqui na escola, trazendo os esportes nas aulas remotas, né? Um esporte que ficou muito forte pra gente aí foi a questão do futebol, tá bom, pessoal? Então olha aqui, ó, o futebol. Legal. Professor, como assim ficou muito forte? Pessoal, quando eu falo de esporte, quando eu falo sobre ir na quadra, quando a gente fala sobre desenvolver alguma atividade, muitas pessoas recorrem, né? Lembram, falam sobre o futebol, tá bom? E aí eu achei interessante isso. Por que será que a gente não poderia então trabalhar o futebol? Conhecer um pouquinho mais do futebol, não é? Trabalhar, ter um tempo maior aí para estudar o futebol na educação física. Afinal, o nosso tema não é esportes e futebol. A gente não pode entender ele como um esporte, lembrando lá da nossa aula passada, né, nas aulas que nós tivemos na semana passada, nas videoaulas passadas que nós tivemos, né? Lembra que eu falei que não era a prática que definia se era um esporte, se era uma brincadeira, o que era, e sim a maneira como a gente se relacionava com isso? Pois bem, olha lá, ó, o futebol, nós podemos nos relacionar com ele de uma maneira esportiva. O futebol ele pode ser um esporte, tá bom, galera? Só que, ó, veja só, há uma coisa que a gente precisa entender em relação ao futebol. Professor, o que a gente precisa entender em relação ao futebol? Quando nós falamos sobre o futebol, nós não falamos sobre algo óbvio, né? Quando a gente fala futebol, a gente lembra de um futebol. Mas qual futebol que a gente lembra? A gente lembra do futebol que passa na televisão, né? A gente lembra lá do Brasileirão, a gente lembra da Libertadores, a gente lembra do Brasil jogando, tá? Só que olha só, futebol, pessoal, não é só isso. Tá bom? Isso, na verdade, é o que mais passa o quê? Na televisão. Isso é o que mais a gente talvez tenha acesso. Isso é o que mais é veiculado, né, na mídia. Porém, não é só isso o futebol. O futebol não se resume apenas a isso, tá bom? E é isso que a gente precisa ter em mente. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente para começar a falar sobre futebol. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Existem, logicamente, né, outras modalidades de futebol, ou futebol que a galera inventa, futebol de tudo quanto é jeito, tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente trabalhar em cima deles, tá? Algumas modalidades aí que a gente talvez já conheça, talvez não conheça muito bem, tá bom? Então, ó, vem comigo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, ó. Então, quando a gente fala de futebol, a gente lembra de qual futebol? Nós lembramos quase sempre do futebol de campo. Professor, qual que é o futebol de campo? É aquele que normalmente passa na televisão, tá? Normalmente passa de quarta-feira, de domingo, tá? Os clubes que a gente conhece um pouco melhor, não é? Principalmente os clubes paulistas aqui de São Paulo que são maiores, né? Como por exemplo São Paulo, Palmeiras, o Santos, né? Esses clubes que a gente vê jogar num campo de grama, tá? Num campo grande, com uma quantidade grande de jogadores de um lado, uma quantidade grande de jogadores de outro, tá? Então esse é o futebol de campo, aquele que tem proporções maiores, estádios muito grandes, tá bom? Agora, a gente precisa entender também que há uma diferença no próprio futebol de campo, tá? Entre o futebol de campo masculino e o futebol de campo feminino. Professor, existe diferença nas regras? Existe diferença em alguma coisa que acontece no jogo? Talvez em algumas coisas, pessoal, mas eu não estou dizendo diferenças em relação ao jogo em si, né? Não estou dizendo diferenças no sentido da pessoa fazer um gol e não valer ponto. O que eu estou dizendo é que o estilo de jogo é diferente, o ritmo de jogo é diferente, tá? A forma
como esse futebol é jogado é diferente. E isso causa o quê? Uma ideia de que são quase que futebols distintos, tá bom? Então, masculino e feminino, duas modalidades aí do futebol de campo que se diferenciam, tá? Se a gente assistir um futebol feminino, depois assistir um masculino, depois um feminino, nós vamos perceber aí algumas diferenças no jogo que são muito interessantes da gente entender, da gente problematizar, da gente pensar, tá bom? Mesma coisa do que, pessoal? Do futsal, ok? Professor, o que é um futsal? Futsal é aquele jogo do futebol que acontece numa quadra como é a quadra nossa aqui da escola, tá? Numa quadra normalmente aí de cimento, tá? Numa quadra lisa, com proporções menores do futebol de campo, tá? Isso é importante da gente saber. Por quê? Porque aí sim no futsal existem algumas regras diferentes em relação ao futebol de campo, como ele acontece. Né? Seja em relação à bola, seja em relação aos uniformes, seja em relação ao que se pode fazer em campo, o tempo do jogo, etc, etc. Placares de jogo, né? O futebol de campo costuma ser muito menor do que no futsal, tá bom? Então, existe aí várias diferenças, tá? E por último, pessoal, olha lá, eu trouxe aqui o futebol para pessoas cegas. Isso aí é muito legal, tá? Por quê? Professor, por que esses três exemplos? Olha só, nós temos um futebol de campo, nós temos o futsal, que acontece numa quadra de cimento, e nós temos o futebol para pessoas cegas, que acontece o quê? Numa quadra society, tá? Professor, o que é uma quadra society? É uma quadra onde a grama é sintética, a grama é artificial. E aí, existem regras diferentes, existem linhas que são traçadas de maneira diferente, existem acessórios diferentes, que são diferentes do futebol para cego, do futsal e do futebol de campo, tá bom? Então, galera, nesses três exemplos, eu quero que vocês percebam o seguinte, que ao falarmos de futebol, nós não falamos de uma coisa só, nós não falamos somente do futebol de campo, apesar de ser o futebol aí mais veiculado, que a gente mais acompanha, tá? Mas quando a gente fala de futebol, nós falamos do quê? De uma prática ampla, de uma prática com várias possibilidades, de uma prática que tem aí no seu interior, né? Várias ideias, várias formas, tá? Várias regras, vários jeitos, vários profissionais, tá bom? Que a gente pode entender e que a gente vai estudar um pouquinho mais daqui para frente, quando nós estivermos estudando a questão do futebol. Professor, nós vamos vivenciar o futebol também? Vamos jogar futebol de alguma maneira? Vamos fazer o futebol? Claro, teremos várias atividades em relação ao futebol, tá? Seja aí aqui na escola, seja em casa, né? Da maneira como a gente precisa fazer, com distanciamento, cada um com seu material, mas vamos vivenciar muito aí em relação à questão do futebol. Beleza? Galerinha, tem atividade lá no Conexão Digital, não deixe de entrar lá no fórum, ver as atividades, aproveita que nós estamos no começo da segunda etapa e você pode adiantar tudo isso e não deixar nada atrasar. Por quê? Para não chegar no final e não ter aí as suas atividades feitas ou depois ter que correr com tudo. Tá bom? Importante fazer agora, porque daí você vai acompanhando nossas discussões. Terminou a videoaula? Vai lá, abre o fórum, faça a atividade que a gente tem para fazer, tá bom? Sempre aviso quando tem. Beleza? Galera, aquele abraço, nós nos vemos na próxima aula. Valeu?